Olá, maravilhosas, glamurosas, encantadoras, espetaculosas, empoderadas, sensíveis e frágeis também. Sejam todas bem-vindas, aliás, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar com você hoje 2 versículos do maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. E esses versículos é o 114 e, voltando um pouquinho, o 107. Vamos compartilhar um pouquinho? Salmo 119, versículo 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. É interessante que, se você olhar lá naquelas histórias da mitologia, principalmente greco-romana, existiam os humanos, os homens, né? Existiam os deuses que estavam lá no Olimpo e existiam os semideuses que viviam ali na terra, no meio do povo, mas eram superiores aos humanos, né? E eram inferiores aos deuses. Para as mulheres semideusas, ainda era colocado um peso maior. Para ser uma semideusa, tinha essas qualificações, mas também tinham que ter uma beleza extrema. Então, os homens poderiam até ser feios, os semideuses, mas as mulheres, ainda obrigatoriamente, elas tinham que ser belíssimas, né? E muitas das vezes essas coisas que colocam sobre a gente nos levam numa situação muito complicada, em momentos difíceis. Eu acredito que o mais difícil, além de repente a pessoa ter uma perda financeira muito grande, falir com alguma empresa, com alguma coisa que tem, um casamento que acaba, mas eu acho que talvez uma das mais marcantes é quando nós temos a perda de alguém, né? Por uma morte. Um parente, um amigo muito próximo, alguém que a gente admira, o esposo, a esposa, filhos, pai, mãe. Esse talvez seja um momento muito marcante. Eu estava conversando com uma pessoa ontem que passou por uma perda já há cerca de 1 ano e ainda ficou com algumas sequelas disso, que a fragilizou e tudo mais. E já estávamos conversando até, inclusive, sobre o tempo de luto, porque o tempo de luto para cada pessoa é um tempo. Nós não podemos exigir que alguém reaja logo de imediato. Tem pessoas que vai levar um tempo maior para ir lidando com isso até a vida, talvez, vamos dizer, entre aspas, né? Não entre aspas, na realidade, normalizar. Porque, infelizmente, a morte, ela faz parte da normalidade da vida. Minha mãe tinha um ditado que dizia que para morrer basta estar vivo. Então, na realidade, isso também faz parte. E muitas das vezes nos cobram, sabe? Não só nessa situação, mas em tantas situações, que nós temos que ser forte, né? Muitas das vezes, para nós mulheres, é cobrado muito. Não, mas você tem que ser forte, você é uma guerreira. Não, nós somos seres humanos. Não existe semideuses. Não existe. Não existe diferença nesse sentido. Nós somos todos iguais, cada um com a sua capacidade, cada um com a sua maneira de encarar algumas situações, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. O tempo, ele é algo que existe para nós. Para Deus nem existe tempo. Para Deus, ele vê tudo no mesmo patamar, na mesma linha de começo ao fim. Nós é que temos o tempo para poder conquistar alguma coisa, o tempo para poder superar alguma perda. Isso é normal. Então, quando alguém achar que você tem que reagir bem a uma coisa, independente do que aquilo pode causar a você, não que você tenha que se entregar, mas que você entenda que você tem o seu tempo e os seus momentos de sensibilidade, às vezes até um pouco extrema, aos olhos dos outros, mas e aos olhos de Deus? Você viu o que o versículo fala? Ele diz assim, que Deus é o nosso refúgio.
Nele, em Deus, ele é nosso escudo, é aquilo que nos protege nos momentos mais complicados, mais sensíveis, mais difíceis. E mesmo que as pessoas começam a querer, até às vezes de boa vontade, com boa intenção, nos fortalecer, nos fazer a gente levantar e enfrentar aquilo com outra característica, o que importa é a palavra que vem de Deus. Que Deus está falando no teu coração, como Ele está falando com você para que você possa passar por aquele momento no tempo que será necessário para que você possa superar aquilo, recomeçar a luta e continuar a vida. A velha história da música, qual é o teu tempo de sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente? E eu acho tão lindo que nesse versículo 7, ele diz assim, estou aflitíssimo. Sabe? Agora eu estou muito aflito. Agora eu estou sem saber até que direção tomar, como que eu vou encarar isso. E aí ele termina e ele continua dizendo assim, Senhor, vivifica-me, fortalece-me, traz a vida de novo para o meu coração, para as minhas emoções. Ou seja, o salmista estava falando isso. Alguém que tinha um relacionamento com Deus, não sei nem se esse salmo é de Davi, nem procurei observar o Salmo 119, mas independente disso, alguém numa posição admirável, que passava segurança, teve um momento dele também que ele se sentiu tão aflito que o termo é aflitíssimo. Eu estou muito aflito, eu estou muito fragilizado. Isso me abalou muito. O que eu quero compartilhar com você hoje, minha querida? A vida é feita de diversos momentos. E em alguns momentos nós somos até responsáveis por estar passando por aquilo, outros não somos, né? Alguém causou alguma situação social, política, espiritual, familiar, mas aquilo me afligiu tanto, mas não fui eu, não é por minha culpa. E muitas das vezes nessa hora, o diabo ele gosta muito de colocar um peso muito grande no nosso coração. Ah, você está assim por sua culpa, tá vendo? Você não resolveu, tá vendo isso? Não, isso são coisas da vida, normais. Né? Como a palavra diz que o sol, ele nasce para todos e brilha para todos, né? Se não me engano, o Salmo 19, que fala sobre o percurso do sol, que todos os dias ele sai de um ponto a um ponto e vai e corre o céu até terminar no outro ponto. Faz parte da vida. Então, minha amada, você não é uma semideusa. Você não retém em você a capacidade de solucionar todos os problemas. Você não retém em você, nós não retemos em nós a autoridade de fazer com que tudo aconteça normal. Tudo na vida é um ciclo que se renova, né? É tão interessante porque um segundo, um minuto, uma hora, um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite, um mês, um semestre, um ano, uma década, um século, tudo são círculos que começam e acabam num ponto e tem que recomeçar de novo. E assim é a nossa vida. Então, se você estiver passando ou vinha passar por algum momento assim muito complicado, olha, naquele momento, seja simplesmente humano. Você não é semideusa. Passe por aquele momento de uma maneira tranquila. Passe por esse momento chorando, o seu momento de choro. Se não fosse para chorar, Deus não tinha feito o canalzinho lacrimal lá, que sai aquela aguinha salgadinha lá, né? Que escorre pelo rosto. Não haveria musculatura no nosso rosto que nos faça expressar um abatimento, uma tristeza ou uma frustração. Todas essas coisas são normais e o que nos fortalece é um Deus soberano, poderoso e que em alguns momentos não são as palavras
de muitas pessoas que vão determinar a mudança na nossa vida, mas é a palavra de Deus. Para isso, amadas e amados, que Bíblia mais escandalosa de linda minha. Então, tem a palavra de Deus. Então eu quero hoje falar com você. Pegue a Bíblia, você leia, sabe? Vai ter momentos que você vai ler coisas que vai parecer muito sem sentido. Mas lá na frente, num determinado momento, você vai lembrar. E você vai ver que aquela palavra, que é a palavra de Deus, vai te dar força para passar por tudo aquilo e recomeçar uma nova etapa. Então um beijo carinhoso no teu coração. Fica com Deus e não se preocupa, você não é semideusa. Você é humana, obra maravilhosa de Deus, alguém que o Senhor Deus fez com muitos detalhes e que lá do seu trono Ele te olha e te entende naquele momento também de fragilidade. Beijo no coração, cheiro no cangote, beijo, beijo.